Bom dia. Hoje nós, como o pastor trouxe, essa introdução, nós vamos abrir um mês que nós fazemos a campanha de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Hoje eu vou falar mais especificamente sobre alguns sinais que podem mostrar para a gente, acender aquela luzinha de alerta de que talvez a pessoa que está perto da gente ou nós mesmos estejamos precisando de ajuda. E vou falar também sobre algumas intervenções simples que nós podemos fazer para que, se alguém estiver pensando no autoextermínio, a gente consiga, ali, de alguma maneira, intervir, e prevenir, para que a pessoa ela não chegue a cometer esse ato tão triste, que é o suicídio. Passa aí para mim, por favor, Wesley. Para quem não conhece, a gente fala muito sobre o Setembro Amarelo. A gente, todo ano, desde 2015, nós falamos sobre o Setembro Amarelo, mas, para quem não conhece a história, em 2015, o Brasil ele adotou essa campanha, junto com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Eles adotaram essa campanha para que, todo ano, nós tivéssemos um mês específico em que, de maneira bem enfática, nós pudéssemos falar mais abertamente sobre esse tema, mas é importante a gente frisar que esse é um tema que precisa ser falado durante todo o ano. Nós precisamos nos lembrar da importância de falar sobre esse tema durante todo o ano, porque eu vejo muito, às vezes, na internet, as pessoas falando muito sobre esse tema durante esse mês, mas aí, ao longo do ano, nós vemos aí cancelamento, vemos um monte de coisa que acontece, principalmente nesse ambiente virtual. Mais para frente, vai ter, acho que o Alexandre, que vai falar sobre isso, sobre o impacto das redes sociais no suicídio. E aí as pessoas se esquecem de que nós precisamos falar sobre esse tema ao longo de todo o ano, não só em setembro. Mas por que setembro? Por que não foi em qualquer outro mês do ano? Desde 2003, a OMS ela, decidiu que o dia 10 de setembro seria o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio. E, por isso, esse foi o mês escolhido. E a cor, o amarelo, foi escolhido em homenagem a um americano, o nome dele era Mike M. Em 1994, ele tirou a própria vida, e ele tinha um Mustang 68, e ele pintou esse Mustang de amarelo. E, inclusive, ele foi apelidado de Mustang Mike. E ele era um jovem muito ativo, muito feliz, que, quando chegou a cometer o autoextermínio, os familiares e amigos ficaram muito chocados, porque nenhum deles conseguiu detectar que o Mike estava precisando de ajuda. E ali, no velório desse jovem, eles entregaram alguns cartõezinhos escrito o seguinte: se você estiver precisando de ajuda, peça. E colocaram um lacinho, que é aquele lacinho que a gente vê da campanha, um lacinho amarelo, nesses cartões. E o velório, no velório dele, começou uma onda de pedidos de ajuda. Esses cartões eles se espalharam pelo país, e pessoas que realmente estavam precisando de ajuda se sentiram acolhidas ali e viram nesse cartãozinho uma abertura para elas falarem como elas se sentiam. E aí, lá nos Estados Unidos, essa onda aí desencadeou, acendeu uma luzinha de que a gente precisava falar mais sobre o suicídio. E, no Brasil, em 2015, quando foi escolhido o mês por conta do 10 de setembro, eles escolheram a cor amarela, em homenagem a esse rapaz que morreu ali em 1994. Antes da gente entrar nos sinais propriamente ditos, nos fatores de risco para o suicídio, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre alguns dados, trazer alguns dados para os irmãos entenderem a gravidade que é essa temática. Muitos de nós, às vezes, ouvimos falar sobre isso, mas nós não temos a dimensão de como que o suicídio é algo que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum no nosso meio. O Brasil, por exemplo, hoje é um dos países que mais cresce em número de suicídios no mundo. E nós precisamos começar a falar sobre isso. Nós precisamos começar a mostrar para as pessoas que esse tema já passou da hora de ser um tabu. Nós não precisamos tratá-lo como um tabu mais. Nós precisamos começar a falar abertamente para que as pessoas entendam que o suicídio
ele é ali um pedido de socorro, né? Quando a pessoa ela chega a cometer o ato ou fazer uma tentativa, é porque ela já está ali no seu limite, né? Alguns dos dados vão ser bem claros com relação a isso, né? O primeiro deles é que a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio. Você já pensou nisso? Como que isso é preocupante? Como que isso é triste? Né? Que a cada 3 segundos uma pessoa ela pensa e ela, de alguma maneira, busca um meio para cometer o autoextermínio. Além disso, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E isso, irmãos, é menos de 1 minuto, imagina, ao longo do dia. Né? Isso são estatísticas e a gente precisa entender também que esses números são muitas vezes subnotificados. Né? Muitas pessoas morrem por suicídio e, às vezes, não sai como suicídio ali. Né? Então, assim, pelos números que nós temos, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. E é interessante nós falarmos que, para a psicologia, quando a gente fala de suicídio, né, a ciência que estuda o suicídio, nós temos um sentimento que ele é chamado de ambivalência. O que é a ambivalência? A ambivalência é aquele sentimento de que a pessoa, ao mesmo tempo que ela quer cessar a dor dela, e ela enxerga o suicídio como uma saída para isso, ela ainda tem uma pontinha de esperança de que as coisas podem melhorar. E aí ela fica naquilo, faço, não faço. E é por isso que nós temos a cada 3 segundos uma tentativa e a cada 40 segundos um suicídio. Muitas das vezes a gente fala assim, quem fica tentando, né, não quer morrer, está querendo chamar atenção. E isso não é uma verdade, mas para frente a gente vai falar sobre isso. Mas mais pessoas tentam do que conseguem por conta desse sentimento. Né? Nós vemos aí muitas pessoas que, às vezes, tentam um meio de... Já aconteceu, e eu já ouvi alguns casos nesse sentido. A pessoa ela toma ali aquele monte de medicamento e aí dá um tempo de ligar para alguém, e às vezes pede socorro, e aí a pessoa vai para o hospital, né, e passa por todo aquele processo de lavagem e tudo mais, e aí, muitas das vezes, os próprios profissionais da saúde tratam mal aquela pessoa, né, porque nós estamos aqui socorrendo um monte de gente que precisa e você faz esse tipo de coisa. E isso é uma conduta completamente desumana, porque nós estamos falando de alguém que está doente também. Né, o que a gente tem, e aí alguns dos dados que estão ali, eu vou falando, não vou ficar muito presa no slide, não, mas alguns dos dados que a gente tem mostram que 96,8% das pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno mental. E aí, quando a gente pega, né, a lista dos transtornos mentais, o principal deles é a depressão. Né, pode parecer óbvio, mas a depressão, quando a gente pega ali os critérios diagnósticos que definem alguém que está com depressão, um dos sintomas que a gente tem são as ideações suicidas. Isso, a gente está falando de uma depressão mais grave, mas é considerado um sintoma. Além da depressão, nós temos um outro transtorno de humor, que é o transtorno bipolar, que também é o segundo, né, que está mais atrelado ali ao autoextermínio, e a gente precisa começar a falar sobre isso, irmãos. A gente precisa entender que dentro da igreja existem muitas pessoas que às vezes estão do nosso lado, talvez não estão pensando no suicídio, não chegaram nesse ponto ainda, mas se a gente intervir, elas nem irão chegar no ponto de pensar em tirar a própria vida, mas nós precisamos estar atentos para que isso não chegue a um extremo. Né? Nós precisamos entender que até a palavra de Deus mostra homens de Deus que tiveram momentos em que pediram a morte para si. E a gente precisa falar que, olha, não tem nada a ver com uma não comunhão com Deus, né? Ou com uma falta de Deus. Muitas das vezes nós vemos pessoas ao nosso lado e a gente é insensível a esse sofrimento. Quantas e quantas vezes no consultório eu ouvi falar sobre isso? Né? A pessoa angustiada, porque, olha, eu não consigo conversar com a minha família, porque para a minha família eu estou afastada de Deus. É só ou eu voltar para a igreja, ou eu entrar em comunhão com alguma religião, e aí eu vou melhorar. Irmãos, a fé é um ponto muito importante, né? Nós temos isso já como dados, né, que comprovam que a fé ela é um fator protetivo para o suicídio, e aí a fé num âmbito geral. Só que a falta dela, a falta de fé, ela não é suficiente para fazer com que alguém tire a própria vida. A gente precisa entender isso. Né? Então, assim, por mais que a comunhão com o Senhor ela nos ajude, o Senhor ele nos deixou profissionais e o Senhor nos deixou como um corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos entender que alguns membros do nosso corpo, às vezes, se machucam. E, às vezes, precisam de uma atenção maior. Né? A gente precisa ali dar esse enfoque, né? E estar com os nossos olhos bem atentos para que a gente consiga ver.
se alguém do nosso lado está precisando de ajuda. E aí, meus irmãos, nós temos aqui também, né, um dado interessante, que hoje, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é uma das maiores causas de morte. E eu não sei você, mas eu tenho filhos pequenos, e quando eu leio esses dados, assim, eu sempre falo, Senhor, protege os meus filhos. Me ajude, né, a ser sensível ao sofrimento deles. Porque muitas das vezes nós olhamos também para adolescentes e jovens e a gente fala, isso é fase, né? Isso vai passar. O pastor ele iniciou hoje, né, introduziu o assunto contando um caso tão triste de um jovem de 17 anos que tirou a vida. E talvez essa mãe, as pessoas que estavam em volta não perceberam, irmãos, que fique claro, nem sempre a gente consegue detectar, nem sempre esses sinais são muito claros, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Às vezes a pessoa está aparentemente bem, são sutis, alguns desses sinais são sutis, e uma coisa triste é que um fator de risco para o suicídio é você ter alguém na família que já cometeu. É muito comum nós vermos em famílias, né, que já aconteceu algum suicídio, pessoas que começam a tentar e até mesmo tiram a própria vida. Às vezes, um pai e uma mãe que perdem um filho e depois cometem, ou o contrário, o pai e uma mãe que cometem o suicídio, aí o filho talvez não teve aquele apoio emocional que precisava, e aí chega a cometer o autoextermínio também. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, principalmente nessa idade, né? A adolescência ela está muito atrelada à impulsividade. A impulsividade é um dos maiores fatores também de risco para o suicídio, né? Como a gente falou da ambivalência, né? A pessoa ela fica pensando ali, será que eu faço, será que eu não faço? O adolescente, muitas das vezes, a decisão é naquele momento. Tem pessoas que planejam, né? E aí elas pensam durante dias, elas vão se preparando, mas acontece também aquele suicídio que ele é impulsivo. A pessoa não estava pensando naquilo, aconteceu alguma coisa, a pessoa acordou um pouco mal, e aí é uma decisão da hora. E aí ela pega o que tiver e tenta. Então, a gente precisa também se atentar a isso. Mais uma coisa triste, mas também interessante, é que se a gente pega os números absolutos, né, os jovens cometem mais suicídio. Mas se a gente pega um número proporcional a cada 100 mil habitantes, os idosos cometem mais suicídios do que os jovens. Isso é uma coisa que a gente não ouve muito. A gente não fala muito sobre isso. Mas se nós pegarmos essa proporção, já que a população idosa é um pouco menor do que as dos jovens, principalmente aqui no Brasil, nós temos que os jovens eles tentam mais suicídio, mas os idosos eles morrem mais por suicídio. E por que isso acontece? O idoso, muitas das vezes, ele chega nessa fase da vida, e a sensação, né, o sentimento de abandono, de inutilidade, muitas das vezes por conta da aposentadoria e tudo mais, isso pode gerar nesse idoso um sentimento ruim e gerar aqueles transtornos, né, que a gente veio conversando. A depressão, por exemplo, é muito comum nessa idade. E quando a gente fala de maior número de tentativas, né, e maior número de mortes, os jovens eles tentam mais com meios menos letais, mas os idosos, quando chegam a tentar o suicídio, o que a gente tem é que, na maioria das vezes, os meios que são usados são mais letais. Então, assim, o suicídio ele é um problema que atinge todas as idades, principalmente entre 15 e 29 anos e a idade avançada, né, os idosos. E ali, quando a gente tem a idade adulta, entre 30 até 59 anos, a gente tem, claro, mas são menos casos que a gente vê. Mas, se a gente pegar, não é um problema que atinge só uma faixa etária. Inclusive, saiu um dado, recentemente, muito triste, né, que eles foram pesquisar e perceberam que entre 10 e 24 anos é a faixa de idade que mais cresceu o número de suicídios na última década. Então, nós estamos falando aí de crianças, né, 10 anos, adolescentes e jovens. A gente precisa prestar atenção em quem está ao nosso redor. A gente precisa começar a olhar para as pessoas e entender que muitos sinais que, às vezes, a gente leva como bobeira, ou que aquela pessoa está falando da boca para fora, nós precisamos entender aquilo como um sinal, porque, pensa comigo, é melhor a gente exagerar um pouquinho, e, às vezes, errar, né? Às vezes, a pessoa realmente estava falando da boca para fora, do que a gente não agir, e aquela pessoa realmente estava ali gritando por socorro, e a gente ignorou.
seja por conta da idade, né? Ah, não, ele é jovem, isso aí vai passar. Ou, ah, não, ele é idoso. Idoso, às vezes, reclama da vida, mas amanhã ele já está melhor. Nem sempre. A gente precisa estar com os nossos olhos atentos, né? E os nossos ouvidos também atentos àquilo que a gente vê e àquilo que a gente ouve. Pode passar aí para mim, fazendo favor. E aí, nós vamos entrar agora nos sinais, mas eu queria enfatizar no que está ali em negrito, que as pesquisas mostram para a gente que a cada 10 suicídios, 9 poderiam ser prevenidos. Você já pensou nisso? Você já pensou alguém que perdeu uma pessoa muito querida, talvez essa mãe que tinha esse jovem de 17 anos, ouvir que, olha, a cada 10, 9 poderiam ser prevenidos. Irmãos, é muito triste quando no consultório chega alguém enlutada por suicídio. É algo tão marcante para toda a família. Uma vez eu tive uma paciente que ela nunca tinha pensado em suicídio, mas aí o marido dela cometeu, né, o autoextermínio, e ela falava assim, olha, todo ano, quando vai chegando a data que eu encontrei o meu marido naquela situação, eu começo a ficar aflita, e aí eu começo a ter ideações, eu começo a pensar que isso talvez seja uma possibilidade, e aí, na visão dela, né, ela falou assim, para mim é a forma de eu ver ele de novo. Então, eu preciso, todo ano, essa data, para mim, é algo que me deixa, né, muito suscetível para cometer algo contra a minha pessoa. E isso é mais comum do que a gente imagina. Né? E quando a gente fala que isso pode ser evitado, que bom que a nossa igreja, né, com essa visão de integralidade, né, de promover saúde mental, vai trazer ao longo desse mês essas informações, porque, de fato, irmãos, essas informações podem salvar vidas. Seja do seu amigo, seja do seu colega de trabalho, seja de alguém muito, muito próximo a você, que às vezes você ali não está percebendo que aquela pessoa, de alguma forma, está precisando de uma ajuda mais específica, uma ajuda profissional. E aí eu queria falar agora com os irmãos sobre os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? E aí eu quero enfatizar que fator de risco não quer dizer que a pessoa tem ideação suicida, tá? Quer dizer que essa pessoa ela tem uma probabilidade maior de, em algum momento da vida, ter uma ideação suicida. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem algumas coisas ali que são comuns, que a gente vê, né? Por exemplo, filhos de pais separados, filhos que perderam os pais por suicídio. Não quer dizer que, se a criança, né, o adolescente tem pais divorciados, ela vai pensar em suicídio, tá? Isso é só um fator de risco. Mais para frente eu vou falar dos sinais de alerta. Mas só para os irmãos se atentarem, né? A primeira coisa, eu já falei, que é essa idade, né? Essa faixa etária entre 15 a 30 anos, e agora, infelizmente, essa idade está regredindo um pouco, então a gente tem visto aí crianças cada vez mais jovens, né? 10, 11, 12 anos fazendo isso. Então, a infância, a adolescência e o início da fase adulta. Essa é uma idade crítica, né? São idades críticas para a tentativa de suicídio, né? Para a ideação suicida. Nós temos aí também o gênero, né? Assim como a gente tem que idosos, às vezes, em números absolutos, eles se suicidam mais do que os jovens, nós temos que os homens, né? Ser homem é um fator de risco. Os homens, eles cometem mais suicídio do que as mulheres. Mas olha que interessante, as mulheres tentam mais. Por quê? Geralmente, os homens eles usam meios mais letais, assim como os idosos, como a gente estava conversando, e as mulheres usam meios menos letais. E isso faz com que elas tentem mais e que os homens cometam mais. Né? Então, assim, os dois gêneros sofrem com isso, mas o fato de ser homem já é considerado um fator de risco. Doenças crônicas debilitantes, né? Doenças crônicas, principalmente pessoas que têm dor crônica, né? É um fator de risco. Fibromialgia, né? Algumas outras doenças que podem gerar ali na pessoa uma dor que não tem, entre aspas, né, solução, só o medicamento mesmo. Isso também é um fator de risco.
perdas recentes, né, populações especiais, a gente colocaria aí minorias, né, tudo isso a gente engloba como um fator de risco. O histórico familiar, né, pessoas que tiveram familiares que cometeram suicídio, elas têm um risco maior de tentarem um suicídio. Componentes ambientais envolvidos. Eu dei o exemplo, né, da minha paciente que perdeu o marido, e aí isso fez com que aquele ambiente para ela, né, de conviver com essa realidade, de ter encontrado o marido naquela situação, fez com que ela se sentisse, né, e tivesse essa ideação. Então, assim, o ambiente ele pode fazer com que a pessoa tenha essa ideação. E quando eu digo de ambiente, pessoal, a gente precisa entender que nós somos seres biopsicossociais. O que isso quer dizer? Não quer dizer que se eu perdi alguém por suicídio, logo eu tentarei suicídio. Se eu tive um rompimento de relacionamento, logo eu tentarei suicídio. Não, quando a gente fala de transtorno mental, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de suicídio, nós estamos falando de um conjunto de fatores. Então, predisposição genética, um ambiente hostil. Então, assim, pode ser que uma pessoa ela tenha uma predisposição genética, mas o ambiente dela não é favorável a desenvolvimento de transtornos mentais, nem esse tipo de ideação. Então, pode ser que a pessoa nunca tenha ideação suicida. Por outro lado, pode ser que a pessoa não tenha ninguém, que ela não tenha perdido ninguém próximo, que ela não tenha vivido ali, né, o luto do suicídio, mas que está vivendo ali num ambiente hostil e que pode levar essa pessoa a ter esse pensamento. Então, é engraçado, mas a gente brinca muito que na psicologia tudo depende. Nada é isso, então aquilo. Aconteceu isso, então vai acontecer aquilo. Não, cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, cada ambiente é um ambiente. Eu estou trazendo esses dados só para que os irmãos entendam, né, que muitas das vezes nós temos ali fatores de risco que a pessoa já está dando o sinal, e aí eu falo, opa, essa pessoa tem esse fator de risco, talvez eu tenha que ter uma atençãozinha maior a essa pessoa. Nós temos eventos adversos na infância e na adolescência. Ano passado, eu falei um pouquinho aqui sobre abuso infantil, né, no Maio Laranja. Irmãos, se nós entendêssemos a importância que a infância e a adolescência têm, reverbera, né, ao longo de toda a vida daquela pessoa, nós não trataríamos as crianças e os adolescentes, talvez, com tanta negligência como nós tratamos, às vezes. Quando a gente vê o esforço do Ministério Infantil, né, de fazer EBF, de ter ali uma sequência, de passar para os nossos filhos a palavra de Deus e ali trabalhar de maneira com afinco, né, para que eles consigam aprender e que a gente consiga inculcar a palavra na mente deles, isso não é em vão. Quando nós vemos no consultório, né, e foi uma coisa que me chocou muito, eu falei isso ano passado nessa palestra sobre abuso infantil, mas com esse dado eu quero enfatizar. Lógico que a gente sabe que abusos acontecem, né? Nós não somos alienados, nós temos acesso à internet, televisão, enfim. Mas quando eu comecei a atender, lá em 2019, 2020, eu fiquei muito chocada com a proporção de pacientes que chegavam ao consultório e que, em algum momento, citavam ali que, na infância ou na adolescência, tinham sofrido um abuso sexual. Eu não tinha a noção, e aí eu acredito isso muito, na conta também que eu cresci nessa bolha, né, de crescer na igreja, e aí parece que o mundo é cor-de-rosa, às vezes, né, a gente não vê tantas coisas muito chocantes dentro da igreja, mas, quando eu comecei a atender, e eu comecei a ouvir tantas histórias de pessoas que falam assim, olha, hoje a minha vida é um inferno, porque lá, quando eu tinha 4, 3, 5 anos, um amigo dos meus pais, meu pai, meu irmão, me tocaram de maneira indevida, fizeram comigo algo que, durante anos, tem pessoas que sofrem abuso durante anos, começa lá na infância, 3, 4 anos, e vai até 10, 11, e aí a pessoa se culpa, porque ela fala assim, olha o tanto de tempo que eu fiquei nessa situação, e eu me sinto culpado por isso, e a pessoa, lógico, né, ela não entende ali a dinâmica do abuso, né, e como que o abusador ele tem esse poder persuasivo, e como ele consegue, às vezes, manipular a situação de maneira que aquela criança, quando cresce,
ela se dá conta de que, poxa, eu poderia ter pedido ajuda para alguém. Por que eu não falei para minha mãe? Mas ela está pensando com a cabeça de adulto. Ela não está pensando com a cabeça que ela tinha lá atrás. Então, assim, irmãos, nós precisamos, como igreja, falar sobre isso. Nós precisamos, como igreja, defender as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eu dou aula, também para criança e adolescente, e às vezes eu fico chocada com as coisas que eu escuto em sala de aula. E aí, tem dia que eu chego em casa e falo, amor, eu ouvi tanta coisa hoje, e na minha mente eu vou dando aula, às vezes vou ouvindo as coisas, eu fico, Senhor, protege meus filhos. Protege os meus filhos quando eles chegarem na escola, blinda a mente deles com o sangue de Jesus. Porque a gente ouve cada coisa, meus irmãos, de crianças, 9, 10, 11 anos, a gente ouve coisas assim, não só de bullying, mas assim, uma infância, uma adolescência extremamente sexualizada. Crianças e jovens que conversam sobre, eu estou lá na minha sala, crianças de 12 anos, minha coleguinha estava achando que estava grávida. Eu fiquei assim, Senhor, protege as nossas crianças. A gente precisa entender o impacto que a infância e a adolescência têm ao longo de toda a nossa vida. E nós, como igreja, temos um papel fundamental nisso. Talvez, irmãos, aqui vão chegar crianças sem os pais, e aí a gente vai, se nós tivermos o nosso olhar, o nosso ouvido treinado, a gente pode perceber que está tendo ali um abuso. E nós, como igreja, podemos intervir. Às vezes, a criança não está sofrendo abuso físico e sexual, mas está sendo negligenciada. Nós podemos ser a família que essa criança não tem. Nós podemos abraçar essa criança de maneira que ela cresça um adulto saudável. E que ela nunca, por mais que ela tenha fator de risco, que ela nunca venha pensar em tirar a própria vida. Porque isso tem se tornado cada vez mais comum. E, na maioria dos casos, nós temos ali um fator lá de trás, da infância e da adolescência daquela pessoa que, se talvez alguém tivesse tido esse olhar um pouquinho mais sensível para aquela criança, para aquele adolescente, talvez não chegaria no ponto que chegou. Nós temos aí também, pode passar para mim, por favor, conflitos familiares, como fator de risco, sentimento de desesperança, desespero, desamparo, impulsividade. Irmãos, um dos principais sintomas da depressão é a desesperança. É aquela pessoa que ela olha para a própria vida e ela já não vê mais um futuro. Ela não vê que vale a pena mais seguir. Ela vê que talvez o suicídio seja a maneira, na cabeça daquela pessoa, mais fácil de acabar com aquela dor que ela está sentindo. E nós, como igreja, precisamos também parar com esse discurso de senso comum, que muitas pessoas falam, isso é frescura. Mas a pessoa tem tudo. Mas a família da pessoa é perfeita. Mas ela tem dinheiro. Mas olha o emprego dela. Para de reclamar. Irmãos, qualquer pessoa pode adoecer psicologicamente, fisicamente, qualquer pessoa. E isso independe do que está acontecendo. Tem pessoas que realmente tiveram algum fator externo, que fez com que ela desenvolvesse depressão? Sim. Mas existem pessoas, irmãos, que não têm um motivo claro. Não, é porque eu perdi alguém. Não, porque eu perdi o emprego. Não, a pessoa ela simplesmente perdeu a esperança. E nós precisamos entender que isso acontece, que isso não é frescura, que isso não é uma pessoa ingrata. Você vira para uma pessoa, às vezes, que está ali acamada no hospital e fala, bora levantar. Vamos aí, força de vontade, levanta. A gente não faz isso com uma pessoa que está fisicamente ali, doente. Por que a gente faz isso com, às vezes, uma pessoa que está ali acamada com depressão? E, irmãos, a depressão em níveis elevados, ela pode fazer com que a pessoa morra. E não só de suicídio. Dependendo dos níveis de depressão, a pessoa ela pode ficar, de fato, acamada. Ela pode parar de comer, para de tomar banho, para de ir no banheiro. Tem pacientes que chegam a se alimentar por sonda. E se você tirar o sangue da pessoa, está ótimo, está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Mas ela está doente. Ela precisa de uma intervenção. E a gente precisa entender, irmãos, que psicólogo, psiquiatra, medicamentos são ferramentas que o Senhor nos deu para que a gente consiga salvar vidas. Muitas das vezes nós somos contra, não, crente não vai no psicólogo, crente não vai no psiquiatra. Mas por que quando você está doente, você vai nas outras especialidades de medicina? É a mesma coisa. Porque se você acha falta de fé procurar um psiquiatra, por que não seria falta de fé você procurar um oncologista se você tiver um câncer? Deus tem poder para curar o câncer? Tem.
Deus tem poder para curar a depressão? Tem, mas Ele também tem poder de usar pessoas para abençoar você, para que você consiga passar por esse momento, ou talvez levar alguém que está precisando, quebrar isso na cabeça da pessoa de, eu não posso porque é falta de fé. Não é. Nós precisamos falar para as pessoas que, olha, se você precisar de ajuda, eu vou com você, eu vou no médico com você, me dá a mão aqui, vou te levar, vou te indicar alguém, vou correr atrás, enfim. Nós podemos fazer esse tipo de intervenção, né? A impulsividade que eu falei com os irmãos, que atinge principalmente, né, jovens e adolescentes. Então, assim, irmãos, o que nós temos é que o nosso cérebro, ele só está maduro lá no início quando a gente tem uns 21, 24, tem alguns especialistas que falam até 25 anos, inclusive, é uma coisa que eu não concordo, eles estavam querendo estender a adolescência até 25 anos, que eu acho que nada a ver, é péssimo fazer isso, vai infantilizar ainda mais a nossa geração. Mas o cérebro humano demora muito tempo para ficar maduro, principalmente essa área, né, do córtex pré-frontal. Essa área da frente, né, aqui da testa do nosso cérebro, é a área que que é a mais desenvolvida, né, a que mais nos diferencia dos outros animais. É nessa área que nós temos tomada de decisão, é nessa área que nós temos aí a capacidade de ponderar, enfim. E essa é uma das últimas áreas a ficarem maduras. É até por isso, né, também é um assunto polêmico, eu não vou entrar nesse assunto, que é a maioridade penal. Por que a maioridade penal é 18 anos no Brasil? Um dos fatores é por conta disso. Eles levam isso em consideração, que o cérebro não está maduro. Inclusive, eu não sei se os irmãos sabem, se você comete um crime no Brasil com 18 anos, de 18 a 21 anos, você tem a pena, em alguns casos, reduzida pela metade, por conta da idade, dependendo do que você fez. E aí, é por conta dessa maturação cerebral. E aí, meus irmãos, nós precisamos conversar sobre isso, né? A impulsividade é uma coisa inerente da infância e da adolescência. E nós precisamos fazer com que os nossos jovens e os nossos adolescentes vejam em nós, né, os pais, a igreja, os líderes espirituais, como uma referência, uma abertura para que eles possam conversar e falar abertamente sobre as coisas. Porque pode ser que ele esteja passando por um momento difícil e, se ele não sentir essa abertura, pode ser que a impulsividade o leve, né, a cometer a tentativa ou até mesmo o ato, né, se concretizar. Viver sozinho, né? O que as pesquisas nos mostram é que pessoas que vivem sozinhos, viúvos, divorciados, pessoas que nunca se casaram, pessoas que não têm filhos, também têm isso como um fator de risco. Não quer dizer que quem é solteiro, que quem não tem filho vai cometer, mas é um fator de risco que mostra ainda mais a importância de nós termos o quê? Rede de apoio. Pessoas ao nosso lado, familiares, amigos, né, as pessoas que não têm, né, cônjuge ou filhos, você pode ter uma rede de apoio, né, com seus amigos, com a sua comunidade, né, religiosa. Desemprego, problemas financeiros também são vistos como fatores de risco. Aposentados, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Pessoas em situação de rua, né, que são aquelas pessoas que já talvez tentaram de tudo. Muitas das vezes são pessoas que chegaram ali por conta de vários outros problemas que aconteceram antes. Isso também é um fator de risco. Indivíduos com fácil acesso a meios letais. A gente vai falar um pouco sobre isso na intervenção. Pessoas que têm acesso fácil à arma, pessoas que têm fácil acesso a agrotóxicos, a medicamentos, são pessoas também consideradas em situação de risco para o suicídio. Não quer dizer que vão cometer, mas o risco é maior. Por quê? Se você tem ali o impulso de se matar, mas quando você começa a procurar meio letal, você não encontra, você pode diminuir e muito a chance da pessoa cometer. Um dado interessante é que no Reino Unido, há uns anos atrás, os medicamentos eram vendidos em frascos, né? Então, a gente tinha várias cápsulas dentro de um pote. E aí, uma intervenção que o governo tomou foi transformar esses medicamentos, tirá-los, né, dos frascos e colocar em cartela. Por quê? O frasco você vira de uma vez. A cartela você tem que ir tirando um por vez até você conseguir uma quantidade letal, por exemplo. E isso diminuiu drasticamente o número de pessoas que se suicidavam, né, com medicamento. Por quê? Porque, às vezes, o próprio ato ali da pessoa começar a tirar os medicamentos da cartela fazia com que ela tirasse aquela ideia da cabeça. Então, é coisa simples, tá vendo? Uma coisa boba. Tiraram os comprimidos de dentro do frasco, colocaram uma cartela, já diminuiu. Por quê? Porque ter acesso fácil a esses meios letais pode fazer com que, no impulso, a pessoa, infelizmente, consiga tirar
a sua vida. Mas o maior fator de risco, e que é talvez o mais negligenciado, é uma tentativa prévia. Eu já ouvi várias vezes, inclusive, é um fato não engraçado, né, mas cômico. Quando eu me formei, eu montei o consultório e aí começou a pandemia. E aí, na semana que eu ia inaugurar, veio a quarentena e eu tive que começar a atender online. E quando eu saí da faculdade, eu falava assim, gente, eu quero atender qualquer demanda, menos paciente com ideação suicida, porque, assim, irmãos, é uma carga emocional muito grande, você precisa estar ali disponível para aquele paciente 24 horas por dia, seu celular tem que ficar ligado, enfim, demanda muito, né? E aí, qual que foi o primeiro paciente que eu peguei? Uma paciente que já tinha tentado suicídio 18 vezes. E aí, eu falava, Senhor, o que o Senhor quer com isso, né? E eu lembro que foi bom, porque eu aprendi muito, inclusive, né, não é indicado que a gente atenda online pacientes com ideação suicida. Naquela situação, eu precisei, por conta da situação, né, eu não tinha como abrir o meu consultório naquele momento, mas, muitas das vezes, a gente fala assim, já tentou 18 vezes, não quer. Né? Se tentou 18 vezes, é porque está querendo aparecer. Isso é uma mentira. O que as pesquisas mostram para a gente é que 50% das pessoas que cometeram suicídio, né, que chegaram à morte com suicídio, e não só tentaram, em algum momento, elas tentaram antes. Então, assim, provavelmente, dentro desses 50%, a pessoa já tinha tentado antes. Então, assim, irmãos, o alerta máximo, assim, com luzinha piscando, se a pessoa já tentou uma vez, nós precisamos intervir com urgência. O adolescente está ali se cortando, né? Está querendo aparecer. Não está querendo aparecer. A maioria das pessoas que cometem atos autolesivos, né, elas estão ali pedindo socorro. A gente tem que intervir na hora. Levar para um postinho de saúde, hospital, encaminhar para um psiquiatra, encaminhar para um médico na hora. Se a pessoa já teve tentativa, ou se ela está ali com esse comportamento autolesivo, não é vontade de aparecer. Essa pessoa está doente e ela precisa de intervenção. Não adianta gritar, não adianta falar, menina, para com isso. Não, a gente precisa intervir, porque isso, assim, é o alerta máximo que a gente tem de que a pessoa está ali com risco iminente de cometer o suicídio. E aí, quais são os sinais de alerta? Vou correr um pouquinho aqui. O aparecimento ou agravamento de problemas de conduta. Então, assim, é aquele adolescente que talvez já tinha alguns atos, né, que você considera aí desafiadores e piora. Então, assim, a nota vai lá embaixo da escola, esse adolescente começa a ficar com um comportamento muito difícil, ainda mais difícil, ou até mesmo aquele adolescente que nunca te deu problema, né? Ou aquele adulto que no trabalho sempre foi um exemplo de profissional, mas que começa a faltar, começa a chegar atrasado, enfim. Isso é um sinal de que aquela pessoa está precisando de ajuda. No próximo aí, expressão ou ideias de intenção suicida. Era melhor se eu não estivesse aqui. A vida seria muito melhor se eu não estivesse aqui. Vocês viveriam muito melhor se eu morresse. Eu queria dormir e não acordar. Às vezes a gente ouve essas frases e fala, está falando da boca para fora. Gente, isso é um sinal de alerta. Ultimamente, nós temos visto muitos casos de pessoas que tiram sua própria vida, e aí, quando você vai dar uma olhada na rede social, está cheio de story, ou às vezes a pessoa posta uma imagem com uma frase super triste. Nós precisamos conversar sobre isso. Pode ser que a pessoa esteja só num dia ruim? Pode, mas pode ser que a pessoa esteja pedindo socorro. Converse com ela. Olha, o que você quer dizer com isso, de dormir e não acordar? Você quer conversar comigo? Está tudo bem? Nós precisamos intervir nesses casos. No próximo é isolamento. Pessoas, né, que param de atender telefone, sempre foi de sair com os amigos, de estar junto, vir à igreja, e essa pessoa do nada some e só fica dentro de casa e não quer ver mais ninguém. E aí você procura essa pessoa te evita ao máximo. Isso também é um sinalzinho de que essa pessoa aí pode estar precisando de ajuda. Desapego. Isso é um sinal de alerta interessante. A pessoa, ela começa a se desapegar de objetos importantes. Sabe assim, uma joia que a pessoa tem um apego, ela vai lá e fala assim, mãe, eu quero te dar essa joia. A pessoa, ela tem um desafeto, aí ela começa a visitar os familiares e pedir perdão, e ela começa ali, de alguma forma, expressar de que ela está fechando as pontas, ela está ali deixando a casa arrumada.
né? Isso aí é um sinal de alerta. Aquela pessoa que para, né, de ter apreço pelas coisas e objetos pessoais que ela tinha antes, tudo isso precisa também acender para a gente uma luzinha vermelha de que essa pessoa talvez esteja pedindo socorro. Próximo, né, uma melhora súbita. Então, assim, a gente começou falando de pessoas que mudam a conduta, pioram a sua conduta, mas aí, do nada, essa pessoa fica super bem. Ela fica ótima, ela começa a ficar animada e quer sair, quer fazer tudo. As pesquisas nos mostram que, em alguns casos, quando a pessoa está ambivalente, que é aquele sentimento que eu falei de querer ou não querer, ela ainda fica meio para baixo, mas aí muitos pacientes, né, muitas pessoas que decidem pelo SUS, falam, agora está decidido, vai ser no dia tal, eu vou usar esse meio, tal, a pessoa ela melhora, porque agora ela já decidiu, nesse dia esse problema vai acabar, porque eu vou tirar minha vida, então eu vou viver esses últimos dias, nessas últimas horas bem. Então, essa melhora súbita, né, estava muito ruim, do nada ficou bem, também pode ser um sinalzinho de alerta de que essa pessoa aí talvez já tenha até mesmo decidido o dia, a forma como ela vai fazer. A autoagressão, que é algo que eu já falei com os irmãos, pessoas que se cortam, pessoas que tomam mais medicamento do que precisa, a pessoa vai tomar remédio para dormir, toma uma dose muito alta, a pessoa fala assim, está querendo aparecer. Não, essa pessoa ela pode ali, de alguma forma, estar dando sinais de que ela está querendo morrer. E aí, quando a gente fala de intervenção precoce, né, irmãos? Uma das formas é isso que a gente está fazendo aqui na igreja durante esse mês. O que é intervenção precoce? É a gente intervir antes do problema acontecer, né? E aí, falar sobre isso de maneira aberta, espalhar essas informações para que outras pessoas tenham acesso, isso tudo é uma forma da gente intervir. Talvez a pessoa está começando ali a ter uma desesperança, a pessoa está começando a ver o suicídio como uma solução, e aí ela escuta essas informações, ela entende que não, olha, qualquer pessoa pode passar por isso, tem solução, olha, a cada 10, 9 pode ser prevenido, a pessoa ela consegue, a gente consegue reverter esse quadro, né? Estar atento às pessoas que estão à nossa volta, talvez você sente aí no mesmo, eu sou assim, você senta na mesma cadeira quando você vem na igreja, possivelmente são as mesmas pessoas que estão do seu lado, atrás de você, e às vezes aquela pessoa ou parou de vir, você fica olhando ali para o lado, a pessoa não está ali, ou a pessoa está ali, mas está muito mal. Uma maneira precoce de intervir, liga para a pessoa, olha, eu não te vi na igreja hoje, está acontecendo alguma coisa, está tudo bem, você precisa de ajuda? Ou ela está do seu lado, você está vendo que ela está mal, olha, por que você está assim hoje? Nossa, cadê o sorriso? Me conta aí como é que foi a sua semana. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? São maneiras da gente intervir de maneira precoce. Talvez o problema está começando e você ali está sendo usado como instrumento para ajudar aquela pessoa. Até mesmo para ela entender que, poxa, realmente, né, acho que eu estou mais para baixo do que o normal, estou precisando de ajuda. E cuidar-se, né, gente? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A gente precisa fazer essa autoanálise, olhar para dentro, ver se de fato você está bem com você mesmo, porque a gente só consegue, né, cuidar do outro se a gente estiver bem, né? A terapia é uma bênção para aquelas pessoas que precisam, tá? Não é todo mundo que precisa de terapia, mas em alguns casos a gente precisa sim de uma intervenção profissional, né? E os profissionais capacitados para isso são psicólogos e psiquiatras. Muitas das vezes o problema que a gente está lidando ele é muito grande e a gente não dá conta, né, de conversar só com um amigo ou só com um ente querido. Às vezes a gente vai precisar dessa intervenção mesmo profissional. E por último, queridos, o que a gente pode fazer se a gente está diante de alguém que está com risco iminente, né, de cometer suicídio, que está sobre risco, que você, olha, Roberto, escutei tudo que você falou e eu acho que tem uma pessoa no meu trabalho, eu acho que a pessoa que está sentada do meu lado, não, eu acho que até eu mesmo, eu ouvi e acho que eu estou precisando de ajuda. Primeiro, é importante que a gente encontre um momento calmo, né, um momento tranquilo, um lugar apropriado, talvez você chame a pessoa para sua casa, você chama a pessoa para sair, enfim, para conversar. Para você dar para essa pessoa a oportunidade de desabafar, de falar, ou até mesmo de falar assim, não, eu estou bem, é porque aconteceu tal coisa, mas pode ser que não, pode ser que essa pessoa esteja com um problemaço e que ninguém percebeu. Então, encontrar esses momentos para que você converse com a pessoa é importante. Por quê? Se você identificar que essa pessoa está precisando de ajuda, o principal é você encaminhar essa pessoa para um profissional de saúde. Encaminhe essa pessoa está de noite, nossa, a pessoa veio conversar comigo, está de madrugada, leva para o hospital,
leva para algum lugar que tenha ali profissionais que vão poder intervir de maneira imediata. Por quê? Irmãos, tem muitos casos de pessoas e muitos suicídios acontecem nesses momentos, de madrugada, quando a família está toda dormindo. Ou em momentos em que a pessoa saiu todo mundo para trabalhar e a pessoa está sozinha dentro de casa. Então, assim, evitar, por exemplo, que essa pessoa fique, né, isolada, sozinha, é importante. Muitas das vezes, né, e aí quando a gente tem esse tipo de paciente no consultório, a gente pega um contato de segurança, a pessoa vai passar para a gente um contato de alguém que ela tenha confiança, e você pode pedir esse contato, caso seja ele imediato, né, a pessoa está falando com você naquela hora, para que a gente entre em contato. Nesses casos, a gente pode, né, quebrar o sigilo e ligar para a pessoa e falar, olha, seu filho, seu marido, seu esposo está aqui comigo, ele não está bem, a gente precisa intervir. Estou no lugar tal, eu vou ficar aqui com ele até você chegar. Isso é importante, porque isso pode salvar a vida da pessoa. Não tentar ajudar a pessoa sozinho, né, só com conselho, porque se o bicho está pegando mesmo, aí é só intervenção profissional mesmo, porque é um assunto muito delicado. Né? Se essa pessoa está passando por perigo imediato, se a pessoa mora com você, gente, uma das principais formas da gente prevenir, meu filho, meu marido, tira tudo que é letal de dentro da sua casa. Você vai esconder faca, você vai esconder medicamento, você não vai deixar no lugar usual. Se tiver arma de fogo, né, se for um caso de casa de alguém que é militar, enfim, você vai tirar tudo da vista, né? Você vai tirar essa facilidade da pessoa ter esse acesso. Como eu falei com os irmãos, esses atos pequenininhos que parecem bobos, né? Como trocar o medicamento do frasco para a cartela, já salvou a vida de muita gente. Enquanto eu estava na faculdade, eu tive um professor que contou um caso de um paciente que estava em risco iminente de cometer suicídio. Ele teve uma tentativa, sobreviveu, e aí ele foi para o hospital e, infelizmente, os profissionais não tiveram a sensibilidade na sacada, porque assim, o hospital está cheio, é o leito que está ali, né, disponível, colocaram ele num andar muito alto. O que aconteceu? Ele pulou. Então, assim, meus irmãos, é coisa pequena. Tem pessoas até, dependendo do caso, que a gente pede para a pessoa temporariamente levar esse ente querido para outra casa. Leva para uma casa, tira de apartamento. Por quê? Porque são momentos de impulsividade. Às vezes você vai tomar um banho e essa pessoa vai achar alguma coisa ali e ela vai tentar. Então, tirar esses meios letais, dificultar que essa pessoa tenha acesso a meios letais, se a gente está falando aí de uma pessoa em risco iminente, pode salvar a vida dessa pessoa. E, por último, né, encaminhá-la, se for uma coisa imediata, você vai levar no CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, vai levar no hospital, vai levar numa unidade básica de saúde, mas se não for uma coisa tão emergencial, você, olha, vou marcar o psiquiatra amanhã, vou com você, né, o psicólogo tal, e já leva, porque se for um caso de risco alto, sem intervenção profissional, dificilmente a gente vai conseguir aí reverter esse quadro. E aí, meus irmãos, eu coloquei no último slide, pode pular para o último slide, todos esses dados que eu dei para os irmãos, o que a gente pode fazer, né, tirar meios letais, não deixar a pessoa sozinha, encaminhar ela para o serviço de saúde, tudo isso são coisas que nós podemos fazer e precisamos fazer nesses casos, mas nós somos filhos de Deus, né? Nós estamos na igreja, nós acreditamos no poder de Jesus, nós acreditamos que Ele pode reverter qualquer situação. E acho que a maior intervenção precoce que a gente pode fazer como igreja é espalhar Jesus por aí. Falar sobre Jesus. Mostrar para as pessoas que existe esperança para elas. A palavra de Deus, eu coloquei esse versículo, né, em Mateus 11, 28 ao 30, Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como igreja, irmãos, nós temos muito a fazer, seja através dessas intervenções, né, que não estão ligadas tanto à nossa vida espiritual, mas está no nosso dever, enquanto filhos de Deus, né, prevenir que esse tipo de coisa aconteça, mas nós, enquanto igreja, podemos também mostrar para as pessoas que existe um Deus que as ama, existe um Deus que pode reverter toda e qualquer situação. E que Jesus morreu na cruz por elas. E essa é a maior esperança que a gente pode ter. Vamos fechar os nossos olhos?
Gostaria que, se você identificou algum desses fatores de risco, se você tem alguém na sua família que você falou, poxa, eu acho que o sinalzinho de alerta aí precisa estar ligado, eu gostaria que você orasse por essa pessoa agora. Gostaria que você pedisse ao Senhor para usar a sua vida como canal de bênção sobre esse ente querido, sobre esse amigo. Deus, nós te agradecemos. Agradecemos ao Senhor porque mais uma vez nós estamos aqui na tua casa para aprender do Senhor, para falar contigo, para ouvir a tua voz. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor é um Deus real, poderoso, que nos ama e que tem para nós, ó Deus, bênçãos sem medidas. Nesse momento, eu quero colocar diante do Senhor a nossa igreja. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, os nossos líderes, pedindo ao Senhor que coloque no coração de cada um sensibilidade, coloque no coração de cada um, ó Deus, habilidades necessárias para que a gente possa ser, ó Deus, abrigo, para que a gente possa ser aqueles que vão alcançar vidas que estão pedindo socorro. Peço ao Senhor, ó Deus, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos idosos. Senhor, proteja a vida de cada um, que a nossa mente, ó Deus, seja a mente de Cristo, que o Senhor possa, ó Deus, derramar sobre nós a esperança que vem do Senhor e que nós possamos espalhar essa esperança por onde quer que nós estejamos. Se porventura alguém aqui tem um amigo, um ente querido, ou talvez se identificou com algum desses fatores de risco, desses sinais de alerta, Senhor, que nós como igreja possamos, ó Deus, alcançar essa vida. E que essa pessoa, Deus, que precisa de ajuda, possa encontrar também profissionais capacitados que possam intervir, que a família possa ser uma rede de apoio, ó Deus, e que nós possamos ser usados para salvar vidas, ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância, e nós cremos nisso. Continue nos abençoando, abençoe, ó Deus, cada psicólogo que virá aqui trazer essas informações tão importantes para a tua igreja, e que aprendendo, ó Deus, nós possamos aplicar nas nossas vidas, e que nós possamos ser usados pelo Senhor. No nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Obrigada.